E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao 34º episódio? Eu acho que é, Deixa, acho isso que eu é o não calhando. 34º. Eu já desisti disso lá no sexto. Já ó, passou. Aham. Mas bem-vindos a mais um episódio do InvestCast Edu. Hoje temos uma visita aqui, né? O Leandro, o William. Como sempre, estamos aqui. Há 30 e algumas coisas de episódio falando sobre um monte de conteúdo educacional, um monte de conteúdo legal para ensinar a galera. Como que é aquela palavra que eu nem pronunciei, que eu não consigo? Desmistificar. Esse troço aí. E é isso aí. Meu Leandro, imagina eu tentando falar aquilo ali. Diversificar, né? Tô de boa, nem É, entendo. bem isso. Acompanha desde o comecinho lá, tá ouvindo, era só no Spotify, né? Era assim no Spotify, Agora agora tá chique. no Os YouTube. Agora tem a garotos nossa tá chique. cara lá. Você Eu viu? acho que colocar a cara, fazer o vídeo, diminui a audiência, viu? O pessoal, "Ô, esses caras Ah, pô, então assustaram." vamos contratar um cara bonito pra caramba, É, uma mulher pô. bonita pra caramba. É. Cara, mas sabe qual que é? A gente conversou isso, bastidores, galera. A gente conversou isso, né? Eu falei isso com você. A gente começou na ideia do Spotify por questão de timidez, cara, por questão de a gente nunca fez. Cara, é um desafio. Vim aqui falar e falar sobre temas que não é tão simples. Tá certo, no nosso dia a dia já faz parte, que nem você falar do setor de imóveis. Vai ser tranquilo, cara. Só que a gente tinha medo, muito medo de, pô, será que eu tô falando coisa errada? No começo a gente vinha com uns scripts, um monte de coisa, ensaiava, lia. Vai passando o tempo, você vai ficando mais tranquilo, né, Wesley? É. Vai. Já vai saindo naturalmente, né? E vai. O Wesley que eu diga, eu como lá na Altus Finance, eu faço a parte comercial, sempre trabalhei na área comercial, então para mim foi um pouco mais tranquilo falar com Nem mais gosta de facilidade. falar, né? Agora que nem pro Você Wesley, sabe porque ele queria ser professor, né? quero. Ainda quer. Ainda quer, aí, ó, tá Ainda vendo? quer. Aí não tem como, o professor fala bastante. É isso. E pro Wesley já foi. Pô, barra. Difícil pra caramba, porque nunca fiz nada disso. Pra falar em público também era aquelas coisas. Mas ter que falar agora pra pessoa que você não Nichado. conhece, e você É que tá a gente suscetível fica à com medo pessoa, do que né? do que vão pensar, né? É o que eu tava falando para vocês aí antes de começar. Para quem já que é uma outra audiência, uma galera que acompanha mais vocês. Mas ó, @Leandro Lustosa Remax, vai lá, Opa, me vai lá. segue. Aqui, Deixa aí. aqui, vai passar na tela. Em algum lugar aí. É, tá aí. Mas assim, é legal que, assim, as pessoas olham lá, eu faço um monte de brincadeira, Não, o pessoal acha e fala assim, o cara é extrovertido e É, tal. tímido pra Mas não caramba. é, não. É hora que eu brinco que eu tenho que gravar sozinho para não passar vergonha. Galera, é. entrem lá nas redes sociais, vai estar na descrição. O Wesley vai colocar aí nos Tá na cantinhos. descrição, vai passar na tela, vai Vai piscar fazer na tudo. tela, vai. Cara, o que esse cara faz é loucura. Espetacular. Nunca Espetacular. na vida eu teria condição de fazer aquilo ali. Não. Sabe? E tem nego copiando o cara. E o cara já te entrevistaram lá de Portugal. Lá de Portugal, fizemos. O pessoal gostou bastante. É, Na loucura. verdade, comecei a ganhar bastante seguidores, claro, pela rede Remax, que é muito forte no mundo inteiro. Mas, e aí a galera do Canadá, Portugal, de outros países que vai entrando e gostando do trabalho, né? Vai bem, né, cara? Pra atrair lead, pra que nem a gente tava conversando naquela hora lá. Capta pra caramba. Sim, é porque assim, a galera foca na venda. Você tem resultado, você traz dinheiro. Gente, dinheiro é um processo, né? Então, assim, como vocês aqui. Então, pô, vocês estão fazendo aquilo lá, mas dá dinheiro. A pessoa só pensa no dinheiro. Você tem que fazer um processo, é um trabalho que você vai fazer e você vai colher. Qual que é o processo meu lá? Eu faço a captação do imóvel e ponho para venda. Então, assim, do jeito que eu trabalho, eu alcanço, às vezes, números. O nego vai lá investir R$100 para alcançar o mesmo número, eu consigo de graça. O orgânico. O orgânico. Então, assim, essa é a minha visão, porque aí eu quero que outras pessoas coloquem a casa para vender. Isso para mim já ganhei. Eu já ganhei aí. Entendi. Porque aí a hora que finalizar a venda do cara, tá tudo cara, certo. E há quanto tempo você tá nesse mercado? Mercado desde 2014. Desde 2014. Desde janeiro de 2014. Você começou. Faz 10 anos? 2014. 9 Vai fazer. anos.
E janeiro, fazendo tá 9 fazendo 9 anos anos. esse mês. E o que você achou que foi mais difícil, cara? O que é mais complicado? Na verdade, assim, Como empresário, tá? Essa é a ideia, tipo, como empresário, não a venda em si, mas o processo de trabalhar por conta, de sair do CLT, de... eu nunca fui, né? Eu tenho pavor de CLT, cara, mas não porque Verdade. não porque eu desmereço, ao contrário. Pra mim, o cara que trabalha de CLT, o cara é corajoso pra caramba, entendeu? E os caras falam isso da gente. Não, porque assim, eu converso com muita gente e falo, não, lá é estável. Estável pra quem, cara? Se der um BO aí, o cara quer sair do país, você fica sem emprego. Então, assim, eu prefiro já nem contar com esse negócio de emprego formal, eu prefiro correr atrás. Então, assim, tem um pouquinho de facilidade nisso aí, porque você lembra que eu fazia teatro e tal, então fez parte aí para mim brincar um pouco agora. Mas, então, assim, sempre foi Na área na área comercial, na área comercial, na área de vendas. de vendas. Então, e sempre trabalhando por conta. Então, a parte mais difícil, cara, na verdade, é quando chega aqueles momentos que, infelizmente, não é sempre que você está com uma venda recorrente. Certo. Então, de repente, tá ali seus 2 meses sem vender. Se, graças a Deus, depois que eu entrei na Remax, isso melhorou. Não tem Porque, uma assim, o infraestrutura Brasil bacana. muito Muito volátil. sinceramente, é horrível a forma que o pessoal prepara os corretores. Sim. Então, a Remax ela trouxe uma bagagem para que eu pudesse estudar mais e tal. A gente tem que estar em constante estudo. A gente vai melhorando o desempenho, sabendo o que é ser corretor, né? Que é o principal. Então, assim, eu acho que, na verdade, a falta de venda do corretor não é tanto pela que o mercado está ruim, mas porque o cara não tem Falta um de preparo, conhecimento. né? Não tem um Falta de- preparo. Diferentemente, a gente estava até conversando, diferentemente de outros países, onde você tem que fazer um curso de 1 ano, 8 meses, aqui O cara vira corretor da noite pro dia. tem gente que eu sei que só fez a prova, passou, o cara é inteligente pra caramba, passou na prova, nem estudou nada do mercado Não, imobiliário. mas não acontece de E ter. não tem curso, não tem nada. Não, mas já acontece de ter gente que nem tem o cresce e tá lá trabalhando. Eu acho mais difícil faz outra pergunta, assim, tem bastante gente que trabalha, que tem crédito. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente ainda nem tá E, ó, entrando. e olha aí, pessoal, vou falar uma coisa, Vai vou lá. defender minha categoria, que eu falava para o William. Ah, mas eu não, eu vendo sozinho. O problema é você cair em golpe, né? Então, assim, quando o cara cai em golpe, aí ele, podia ter contratado alguém que fizesse esse serviço. O corretor, ele vai respaldar você de todas as situações de que possa haver um golpe. Tá Eu certo. explicava para você que eu consegui fazer isso, de tirar uma venda que o cara ia fazer, o cara ia comprar o terreno e, na verdade, o cara ia tomar um chapéu porque o terreno não era da pessoa. E o Nossa. incrível dessa história que ele contou, nessa hora você não tava com a gente ainda, é que tinha, cara, é um baita esquema. Entendeu? Sim. Tinha o cartório que ia fazer a documentação, coisa, tem nego grande por trás da parada. Não sei quem é, nem lembro, viu? Antes que me pergunte, faz muito tempo isso aí. Não lembro, Não, mas não é nunca- zoeira, faz muito tempo, foi 2019, nem sei quem que é o pessoal. E nunca mais viu. Nunca mais vi. Então, assim, por quê? Eu resolvi não me meter. Falei, velho. Tá certo. Eu falei só pra pessoa, cara, cai fora. Sai fora porque entendeu? é furada. Então, assim, é mais para respaldar você, não é porque, não, eu vou pagar 6% pro cara. Cara, eu acho que sai mais barato você pagar 6% do que você perder Cara, 100 mil. É, Né? com certeza. Isso Mais é fácil você verdade. me dar 6 mil do que perder 100. Cara, mas deixa eu te fazer uma pergunta, com sinceridade. O cara não repassa essa porcaria desses 6% no preço? Ah, por exemplo, o cara tem uma casa lá de 300 mil. A gente tá falando de 18 mil reais a mais. Ele não consegue. Ah, sabe uma coisa, eu vou vender por 300, vou pedir 350, o cara chora, faz 320 e fica É que tudo eu não certo. trabalho assim, né? Não, mas Normalmente é isso que se faz no mercado. Por que eu não faço isso? Porque a gente acaba, quando você chega lá onde você mora, você vê que tem nego pedindo 1 milhão. Tá bom, quem que vai pagar? ninguém. Entendeu? Então, assim, eu trabalho com a realidade, eu faço estudo de mercado para a pessoa e falo, cara,
vira tipo uma tabela fixa, sabe? Entendi. Ó, tem o preço mínimo e o preço máximo que a gente vai conseguir na sua entendi. casa. Então é a melhor forma de trabalhar. Você tá porque passando por um processo assim, né, Wesley? Tentando vender lá, não tá? Sim, sim, sim. Eu tava conversando com o Leandro lá da casa lá, tudo. Tava alinhando os pontos aí. Porque além do Veio participar do podcast, tá arrumando, já fez uma Já captação. dando trampo pra ele. além do CRES, eu tenho também o CNAE, que é o Cadastro Nacional de Avaliação de Imóveis. Né? Já para poder. Aí, Betão, isso é coisa sua. Lembra? Então, assim, já para quê? Para que a gente possa melhorar cada vez mais o trabalho e fazer um trabalho na realidade. Então, assim, se uma pessoa, vamos supor que você queira vender sua casa falando, vale 500 mil, mas eu quero na minha mão. Vou falar, William, vou fazer o estudo e vamos sentar e conversar. E se o estudo der que é abaixo desse valor, aí a gente tem a opção de trabalhar ou não. Tá, e aí deixa eu te fazer uma pergunta. Por curiosidade agora, você sempre faz essa análise de preço certinha para ver? Todos os imóveis. Todos? E se cobra? Isso faz parte do negócio? Faz parte do pacote que eu ofereço de trabalho. Então, assim, se você me ligar só para isso, para uma questão de jurídica, por exemplo, eu vou cobrar. Tá certo. Entendeu? Não, agora eu tenho intenção de vender meu imóvel. Você faz essa avaliação? Faço. Entendi. Ah, mas eu não vou colocar com você, não tem problema. Eu faço mesmo assim a avaliação. É um bônus que aí a gente dá para a pessoa. Beleza, faz parte, cara. Achei bem legal. Sim, sim. É legal porque sai do achismo, né, velho? Não, a pior coisa que tem. É assim, eu aconselho aí os nossos amigos corretores, cara, buscar essa profissionalização de entrar lá e olhar, eu acho que vale. A gente tem que parar de achar porque não porque a gente o Leandro quer ser melhor que os outros, não. Até para que a pessoa dê valor nos 6% que ela tá te pagando. Tá certo. Olha e fala, não, cara, tá trazendo um trabalho diferente. E aí você entrega um documento, tudo bonitinho, falando os pontos, o motivo, por que aquilo vale aquilo. Eu faço o estudo e aí eu apresento para a pessoa. O papel só fica se a gente for vender a casa. Detalhes. Pô, mas é diferenciadão, né, cara? Sim. É que nem como eu mexo com carro, sempre gostei de carro, né? E aí você pega consultor de carro, assim, de automóveis, tipo, você quer comprar um carro, você busca um consultor. Às vezes, manjo de carro, não quero ter dor de cabeça. Até mesmo no caso do William, né? Consultor de investimento, a pessoa não quer ter dor de cabeça, deixa tudo lá com ele. Uhum. E aí o cara vai, avalia o carro, vê lá os pontos, tudo, isso aqui é legal, isso aqui, o carro foi batido, não sei o quê. Só que também é muito desvalorizado, assim. Acho que tudo que você coloca o nome de consultor, a pessoa acha que tá pegando o dinheiro dela. Sim. Sabe? Mas aí, cara, sabe o que eu penso? Você tem que direcionar o público. Entendeu? O caso de casa lá também, lá. Minha mãe faz tudo o negócio certo. Tipo, não tem problema, 6% lá, tranquilo. Meu pai não, cara. Vou pagar 6%, tipo... Então vai lá, bestão. Você não tá vendendo um copo que vale R$20. Você tá vendendo um imóvel, Você paga algo que é válido para ter a tranquilidade, o sossego. Exato. E outra. Mas não tá na mão de um monte de brincalhão, de um monte de nego que não entende nada. Mas eu entendo o seu pai, porque assim... Os corretores não faziam por onde. Agora eu acho que eu tô vendo bastante. Vem mudando o mercado, né? Vem mudando o mercado. Uhum. Mas os corretores não faziam por onde. O cara colocava no site e deixava esperava lá o cliente vir. Isso não. Sendo muito sincero, isso você não precisa de mim para fazer. Isso você põe no site lá e vendeu. É o cara no investimento que pega o dinheiro e põe na renda fixa lá. Qualquer coisa e joga lá e pronto. Exemplo, eu faço um trabalho mesmo. Então eu apresento o trabalho pro cara e o meu plano de marketing eu vou fazer para o cara, e aí a gente é realmente uma conversa, vamos fazer esse negócio aqui? Vamos, então a gente vai chegar num consenso ali e vai fechar negócio para a gente trabalhar o imóvel. As músicas são acordadas por contrato? Então eu posso escolher? Pode escolher, né? O pessoal tem que entrar na rede social, taca aí de novo, para ver, para entender o que a gente está falando, que é surreal. Teve um dia que eu falei assim pro rapaz, o que vocês querem? Eu postei no Instagram, o que vocês querem que eu brinque hoje? Aí o cara falou, Chitãozinho Chororó. Tá certo que ficou parecendo mais Chorãozinho Chororó, né? Chitãozinho Chororó. Mas valendo. Brincou. Cara, eu acho o seguinte, é a pergunta que eu fiz para ele
Juro, eu tive que fazer essa pergunta. Dá certo? Dá. Pô, o cara foi entrevistado por nego no Canadá, em Portugal, sei lá na onde. Como falar que não isso dá que tá certo. errado? Entendeu? O que eu explicava para eles é o seguinte, eu sempre explico pro meu cliente o seguinte, eu não gosto. Cara, então talvez eu não seja o corretor para trabalhar com você. É. Tá Entende? justo. Por quê? Porque eu não faço isso porque eu quero denegrir a imagem da sua casa. Pode falar essas palavras agora? Pode. Pode. Eu não quero estragar a imagem da sua casa. Eu quero simplesmente... A coisa vai ser corta. Não, mas existe uma vantagem de ser pequenininho. A gente fala qualquer coisa e não dá nada. Não, a gente não ganha R$1 do YouTube, 1 centavo. O YouTube nem sabe que a gente Não ganhamos existe. nada, a gente é pequenininho. O YouTube nem sabe que a gente existe. Mas assim, então assim, às vezes o cara, não, mas tá manchando minha casa. Cara, é o seguinte, o cara entra no Instagram hoje, ele não tá procurando nada para comprar, velho. Você pode pagar, você pode impulsionar, catar dinheiro e pá, no seu... Eu tô falando de uma casa, de repente uma roupa, um tênis, o cara até olha. Uma casa, o cara não entra no Instagram, agora eu vou comprar uma casa. Deixa eu ver no Instagram aqui. Instagram. Deixa eu entrar no Facebook. Não vai fazer isso. Não. Então, esses é a plataforma que eu uso para brincar, porque o cara vai olhar a casa do cara. Nossa, deixa eu ver o que esse doido tá fazendo. Pô, olha a casa lá no Guarani, rapaz, olha que legal. E aí, o cara manda pro tio dele, Ó o avó, maluco. pro amigo, olha que da hora e tal. Então, você vai passando isso. Uhum. Então, é saber trabalhar com a estratégia de marketing. Então, assim, faça aquilo que o cara queira consumir. Né? Então, assim, para a gente quebrar um pouco daquele preconceito, não, as coisas têm que ser tudo séria. Cara, sério, a gente já faz as coisas sérias. Você pode ter certeza que o meu trabalho é muito sério. É isso. Mas a forma de lidar. Mas sabe qual que é um ponto? Isso você entrou numa esfera agora que depois a gente volta para falar o tema. Peraí. Abraço aí pro pessoal da Remax Forte, Marcelo, forte abraço, dono da imobiliária lá. Fica ali no... Pertinho. Pertinho daqui, né? Ali eu esqueci o nome do Perto, bairro. ali perto do Guarani, muito ali da ponte. conhecido, gente. Bem conhecido, não tô brincando não. O bairro é bem... Aí, Não lembro. gente, perto da Não sei. Unip. Perto da Unip aqui de Perto da Unip Campinas, ali. da Unip do Tudo ali. Swift. Unip do Swift, sem falar inglês, não. Unip do Mas Swift. qual que é um ponto? Isso é algo que a gente discutiu entre nós mesmo aqui. Uhum. Não no Investcast Edu, mas a gente teve uma discussão muito assim, voltada a esse tema de como se comportar nas redes, como se comportar no conteúdo que a gente está passando para as pessoas, se a gente queria ser mais formal ou nem tanto formal. Eu não consigo ser esse cara mega formal. Tá? Quem acompanha a gente aí nesse podcast, quem me acompanhando a gente no YouTube, vê, Uhum. cara. Então não dá pra você vestir uma capa, vestir uma Não máscara dá. e fazer algo que não faz parte do seu dia a dia. Uma hora vai cair. E aí entra naquilo que você falou, que é uma realidade. Poxa, vai ter algumas pessoas a qual nós não vamos atender e não vai ser interessante a forma como a gente trabalha? Vai ter bastante. Mas vai ter muitas pessoas que vão gostar. E eu tinha uma ideia errada, eu tinha um preconceito de achar que, assim, que ser um pouco mais informal, a gente cairia só numa faixa etária. Gente, se eu for mais informal, eu vou estar perto da meninada, eu vou estar dos caras mais novos, eu não vou estar num público com uma idade maior. E não é. Lá na Altus Finance, aqui é a parte educacional, lá na Altus Finance, onde eu sou consultor, economista, olha isso, consultor, economista responsável pela parte de análise e carteira de investimento, cara, a idade dos nossos clientes, a maioria é tudo para cima de 50. É um ou outro que é mais novo. E é a minha forma de conversar, é a nossa forma de atender. Isso caiu por terra. A gente prova que é óbvio, poxa, você está falando de investimento, a gente já falou podcast aqui, Technicase, que, cara, ó, desculpa, agora a gente vai entrar numa parte mais técnica que é mais chato. É necessário. Você não está dando carteirada, você não está se achando, você precisa falar de forma mais técnica, de uma forma um pouco mais elaborada quando é o momento correto, mas você não precisa ser assim o tempo todo. Você não precisa ficar achando, tipo, a forma como você conversa, a forma como você fala. Pode, se o cara é natural, se é assim, se ele cresceu assim, se ele criou essa metodologia, essa forma de se comunicar desde o início, tá certo. Mas não dá para você
falsificar, Não, não ser Não real. vai, né? Você não mantém isso daí, né? Não se mantém, cara. Não vai, entendeu? O que não necessariamente significa que você tem que ser relaxado. É isso. Né? É isso. Então, por exemplo, vocês podem olhar lá que vocês vão ver que eu não escracho o negócio. Tá certo? Eu não falo. Não é do meu feitio, por exemplo, ficar falando gíria. Uhum. Né? Não é isso. Não é que eu vou zoar o imóvel da pessoa. Não, não é isso. Eu tomo realmente esse cuidado Uhum. para sair um negócio legal, divertido, mas que ao mesmo tempo também não desagrade, principalmente o proprietário. Tá certo? Então é essa forma. Da mesma forma que vocês. Não tem como. A gente fala de uma forma descontraída. Mas não vai ter uma gíria, porque assim. Mas agora é proibido falar gíria? Não, não é proibido. Quem achar que deve ser assim, deve. Mas é o Mas que não faz você- nem parte do nosso dia a dia, cara. É o que você falou. É o que a gente Aí faz. você acaba indo pro outro lado. Aí eu não sou formal demais, mas também não sou informal. Entendeu? É o Nesse meio sentido. termo, né? Eu não falo na gíria na minha casa. Sim. Eu não falo na gíria com os meus Uhum. amigos. Como que eu vou chegar aqui? Eu vou querer atingir um público que é grande também, que tem um poder comercial enorme. Falando de negócio aqui. Mas aí eu vou me falsificar pro outro lado. Sim, sim. Não adianta. Exatamente. Entendeu? Não é assim É, que funciona. Não rola. Bora. Bora lá. Bora voltar pro tema do podcast. Vamos pro tema. Isso foi legal, pô. Falar um pouquinho do setor imobiliário aí, tanto na parte, né, de investimentos aí, né, vamos falar, sem ser táteis, né? Se sem ser o pegar imóvel ali, físico. é o físico. A gente já até Quanto chegou a falar A um gente pouco vai sobre duelar aqui, é imobiliário. isso? É, A gente vai duelar aqui para ver quem Basicamente. ganha. Fight. Onde que o ouvinte vai investir? Mas aí, sabia, essa é uma posição totalmente errada da galera. Eu tenho cliente, por exemplo, o espaço ao qual nós estamos hoje, entendeu? O dono do imóvel, ele tem imóveis, ele tem investimentos no mercado financeiro. A- Já de início, achar que um exclui o outro está totalmente errado. É. Se a gente chegar e falar, eu e o Wesley principalmente, né, nós dois aqui, se a gente chegar e falar, não, a melhor forma é investir em tal imóvel físico não é legal, a gente tá pegando tudo que a gente vem falando nesses podcasts e jogando no fora. lixo. Porque qual que é a coisa que a gente mais fala? Que é distribuir. É Que é diversificação, né? diversificar. O setor financeiro e o mercado de imóveis nunca deve ser concorrentes. Eles nunca devem ser excludentes. Um não exclui o outro. A vida toda, até quando eu trabalhava como corretor de bolsa, certo? Assessor de investimento, aí eu tinha clientes que eram do setor imobiliário, cara. Meu maior cliente, o cliente de maior capital aplicado comigo era do setor de imóveis. E ele tinha quase 5 milhões aplicado no mercado financeiro. Aham. Não são excludentes, eles andam juntos, em conjunto. E não é só isso. Eu fiz um curso sobre diversificação de carteira numa universidade norte-americana online, entendeu? Mas lá os caras consideram até obra de arte, entendeu? Joias, um monte de coisa que a gente nem cita aqui. E existe outro mercado mundo. para tudo isso. É óbvio, existe aqui também, mas é um pouco inferior. Mas lá, como faz... É um pessoal que tem uma capacidade de consumo, de comprar as coisas muito maior, existe um mercado secundário muito forte. Agora, até fazendo corretores, assim, não me batam, pelo amor de Deus. Mas assim, né, de maneira nenhuma é atrapalhar. Mas o que acontece? Muitas pessoas têm, acho que até muitos idosos, né? Foram idosos, mas assim, de uma faixa etária aí de classe média e tal. Às vezes ele tem um preconceito, William, de pôr num fundo imobiliário, por exemplo, porque assim, tanta coisa de golpe nesse Brasil, que aí o cara fala, não, prefiro comprar um imóvel, né? Mas, E Eu colocar sei para alugar que do tá que ali e colocar tal. mas a gente já debateu muito disso, isso é questão cultural no Brasil. Não deixe de comprar, viu, gente? Não. É. Mas isso Pode ir pra vender. a Mas é gente... só falando que assim, há sim um preconceito, porque Sim. as pessoas não têm essa cultura de investimento. Sabe o que aqui. aconteceu? Lá atrás, a hora que o Collor vem e congela a poupança, é dali.
Primeiro, antes, não só dali, né? Antes disso, se a gente volta no Brasil nos anos 80, final dos anos 70 e os anos 80 inteiro, a gente tinha um problema enorme de inflação. Uhum. O que garantia patrimônio naquela época? Entendeu? Quem não, a classe, o pessoal que não tinha maior capacidade financeira para estar investindo em outros ativos que valorizava pra caramba. Pensem, gente, a inflação hoje está 5, 6%, a gente tem uma taxa de juros de 13, 14. Agora imagina uma inflação de 20%, quanto que vocês acham que vai estar essa taxa de juros? Entendeu? Então, mais ou menos para terem uma ideia. E aí, o pessoal se apegava muito no bem material, bem físico, É. que era a casa, a residência. Era aquilo que o pessoal falava que era a única coisa que eles não iriam perder. Eu sei que tem isso daqui vai continuar sendo meu, independente. Depois a vai gente passa valer. por outros momentos. Aí a gente passa pelo momento do Collor, que vem e congela a poupança, causa um medo enorme na população, a parte de investimento. Uhum. E depois a gente vem num boom no setor imobiliário, entendeu? O Leandro sabe muito disso, onde os preços dispararam e hoje tem. É óbvio que em várias cidades ainda existe muito potencial de valorização, entendeu? Mas já é diferente, a gente já Uhum. vive, e aí você me corrige se eu estiver falando besteira, a gente já vive um momento diferente com relação à valorização. O que eu estou querendo dizer? Eu não vejo, você pode me corrigir aqui, você comprar um apartamento de 350 mil, entendeu? E em 2, 3 anos ele está valendo 1,5 milhão, 2. 1,5 milhão, 2. Desse tipo de valorização. Não, mas sabe por que eu estou falando? Porque se você pega lá quando a gente era menino, onde a gente mora, terreno comprado por 2, 3 mil, hoje vale 150. É diferente, né? Não, o ponto é que eu tô falando. É o boom, é isso que eu tô falando. 2008, Então, 2010. aí. Não, mas eu tô falando a união de tudo. Sim, A sim. gente tem uma união Hoje, cultural. hoje a valorização ela é mais Faz moderada. mais sentido. É, mais Porque moderada. o que acontece? Mas é isso que eu tô falando, no ponto dos investimentos para o pessoal no Brasil. A gente via nos anos 80 lascado na parte da inflação, onde o pessoal se agarrava aos imóveis para poder. É o que eles tinham. Aí a gente passa pelo problema da poupança lá no início dos anos 90. Aí chega nos anos 2000, 2002, 2003, tem um boom. O setor imobiliário ficou muito forte. Uhum. Sim. Só que agora para você investir no setor imobiliário, não era que nem antigamente que você compra qualquer coisa e vai valorizar, você sabe que vai dar dinheiro. Ao contrário, tem coisa até que valoriza. Esse é o ponto que eu queria entrar, Leandro. Hoje, não dá para você, vou comprar aqui, eu sei que vai valorizar. Não, você precisa, agora eu vou fazer o jabá para você. Você precisa falar com o cara que ele vai, além de olhar o imóvel, ele olha a cidade, ele olha a infraestrutura, ele olha como tá aquilo ali. Tô chutando, porque eu não sei. Tomara que eu esteja falando o que você faça. Entendeu? E aí, para poder falar, não, esse cara aqui faz sentido, você tem uma infraestrutura muito bacana, uma realidade bem legal, a qual, com certeza, esse preço desse próximo pode valorizar. Eu vou fazer uma pergunta referente a isso lá na frente para você. Vai, Wesley. Vamos lá, Wesley. Então, primeirinho aqui, né? Quais são as vantagens, né, de você estar investindo no imóvel? Sei lá, comprar um terreno ou um apartamento, algo do tipo, né? A gente começou falando aí, né? Uhum. A valorização. Mas você acabou de falar que não valoriza. Não, não é isso. Ele tem uma valorização moderada. Depende muito também da região, depende do quê. Então, realmente tem que pesquisar o que é que você está buscando. Certo. Né? Então, assim, eu quero uma casa. Aqui, qual bairro que é aqui de vocês? Nova Campinas. Nova Campinas. Cara, qualquer casinha aqui é de 1 milhão para frente. Certo. Entendeu? Assim, a valorização do imóvel. Agora, por exemplo, casas já em bairros mais periféricos, já vai ser um público diferente, então ela talvez ela não desenvolva tanto, não valorize tanto. Tem aquela valorização básica, mas não aquela coisa de, nossa, eu comprei aqui nesse bairro mais periférico e agora comprei por 100 mil, agora vale 500 mil. Não. Mas ela vai valorizar um pouco, então você ganha sim para revender lá na frente. Também a questão da liquidez. O que eu vejo muitos construtores fazendo, William? Eles pegam aquela casinha mais velhinha, né? Então ele pega, dá aquela arrumada nela, tapa deixa nela ela ali. bonitinha, coloca para vender novamente. Então, assim,
cara que pega para isso, para investir, para fazer isso, ele ganha dinheiro. Porque Certo. ele consegue desovar é até feio. Ele consegue fazer esse trabalho mais rápido, E deixa eu né? te fazer uma Aham. pergunta. Nesse sentido de você, que nem você falou da liquidez, o cara compra para. É diferente você que está no meio. Esse pessoal que trabalha, você tem lá um engenheiro, você tem lá uma construtora, que o cara vai, pega uma casa, dá uma lapidada para vender. Ele vende mais rápido do que a pessoa comum? Desculpa, Ele vende mais rápido do que a pessoa comum? Por exemplo, eu tô querendo fazer isso. E um cara que já trabalha com isso, ele tem conhecimento e ferramenta, ele tem alguma coisa que faça ele vender a casa mais rápido do que uma pessoa comum? o que que acontece? É porque normalmente, quando eu falo para a pessoa investir assim, por exemplo, é a questão dela pegar uma casa realmente, por exemplo, uma casa mais velhinha, ele vai pagar barato, né? Que ele pague barato nessa casa, e aí ele dá aquela etapa e revenda. Agora, por exemplo, vamos supor que já tem uma casa à venda com uma pessoa do bairro lá e o cara faça e está na mesma faixa de preço. Ele vai demorar o mesmo tempo, porque o que que destaca o imóvel? Preço. Não tem como. Não adianta. Não adianta. Ó, desculpa, Wesley, mas ó, a gente conversando ali, por exemplo, Aham. 600 mil não vendeu em 2 anos, o preço está errado. Uhum. Entendeu? Agora ele falou assim: o que que eu faço? Eu faço estudo, por exemplo, 6 em 6 meses. Porque de 6 em 6 meses o mercado imobiliário muda muito. Então, por exemplo, lá quando começou, estava errado. Agora pode ser que já está equilibrando, porque eu tô comentando de 2 anos atrás, quando eles começaram a Entendi. O vender. mercado Então, vem. então, por exemplo, mudou muito. Uhum. 2 anos atrás, um imóvel de meio terreno no Jardim Amanda, em Hortolândia, era 200 mil, 230 mil. Hoje é 330 mil. Um terreno, Meio lote, É. né? que Então, é 5 por 25, né? 5 por Uhum. 25 e uma casinha de 70 metros. Então, as casas maiores também aumentou. Então, assim, olha a valorização aí. Estando lá na Tá valorização. certo. Uhum. Então, qual que vai ser o diferencial aí? Preço. O cara chegar e colocar um preço mais atrativo do que o vizinho do lado que está vendendo uma casa que não está talvez pintada, não está do jeito que o cara vai chegar e entrar e tá bonitinha, que é o que o construtor faz, então ele vai vender mais Entendi. rápido se ele tiver um preço bom. Entendi. Essa é a vantagem do construtor. Ele está um pouquinho mais ligado ao mercado, com certeza, e Isso. vai fazer o negócio para vender, vai deixar Isso. bonitinho do jeito que a Esse galera que quer é o ver. motivo. Isso, claro, se você quer fazer uma grana com isso, Uhum. né? Uhum. Leandro, mas eu quero comprar uma casa para eu morar. Então, mesmo que ela seja mais velhinha, dependendo, volto lá no Você preço. dá Se uma o preço lapidada. estiver bacana, o cara pega a casa, dá uma Compensa, né? reformada e vai para dentro. Entendi. Né? Então, o cara vai, assim, de qualquer forma, é um bom investimento. Sobre a questão da renda passiva, né? Entre as questões dos aluguéis. Vai depender, William, Essa é uma pergunta que eu ia fazer. O que compensa comprar para aluguel? vai depender de como que o cara faz. Como que é o cálculo que a gente acha que vale a pena lá, que a gente faz para valer a pena para o cara? No mínimo tem que render 0,5 para ele. No mínimo. Menos que isso, esquece, cai fora. Então, assim, qual que é Ponto o 5, cálculo 0,5%, meio por cento do valor do do imóvel. imóvel? Então, se a casa está 700 mil, mas se eu for alugar ela, ela não me dá 0,5 de Ou seja, a gente aluguel, estaria falando de esquece. R$ 3.500 por mês. Entendeu? Não compensa. É. Então, é o cálculo que a gente faz para valer a pena para o cara comprar para aluguel. E deixa eu te fazer Aham. uma pergunta. Geralmente alcança esse. Porque, como a gente está falando de investimentos, você falou um número que é fundamental aqui para a Depende. galera. Alcança os 0,5%? Depende do imóvel. Por exemplo, onde você mora e eu morava, esquece. E você vai pagar Bem menos. meio milhão lá numa casa, hoje, Aham. 400 mil. Mas você não tira 3 mil de aluguel. Impossível. Então, assim, para esse objetivo, Ali não. não Vai do ponto. compensa. Compensa o quê? Um condomínio. É que nem em casa bate.
Dá pra Isso. pegar. O condomínio já Porque a consegue gente tem que pegar. deixasse pra alugar num valor médio disso Condomínio, daí. apartamento. E aí? A casa lá vale o quê? Uns 600 mil? Se calcular 600, pedir 3 e pouco, Aluga. aluga rápido. Mas aqui que nem a É residência que então, é uma já região tá numa região mais diferente, nobre. região Já tá... boa e tal. Então, Então é agora você diferente. falou um ponto legal. Então, Então, para o cara que vai trabalhar com aluguel, tem que. Um dos fatores mais importantes é a região. Região onde ele está comprando, se ele vai conseguir, a hora que ele for para alugar, vai conseguir ter esse retorno de 0,5? Pelo menos. Uhum. Para tá ruim demais, ele consegue? Ah, consegue. Pra tá ruim, Deixa eu 0,5. fazer uma pergunta. Então, beleza. Deixa eu fazer uma pergunta. Leandro, mas deixa eu te perguntar uma coisa. E aí, desse aluguel aí do 0,5%, quanto que o cara paga de imposto? Então, ele vai depender. Por exemplo, se o cara paga, se é até 1.900, ele é isento. Não O sabia disso, que não. diferencia é que aí depois vai tabelando. Vai tabelando. É. Quanto maior, mais caro. Quanto Com maior, certeza. mais caro. Beleza. Acima de 5 mil vai dar 27%. Segue o ritmo aí do. Né? Ai. Essa já dói, já. Mas também finaliza aí, viu? Ainda bem, né? Porque Daqui a pouco você tá dando um aluguel pro governo. Ah, não quero não. Então aí. vai cair direto, né? Cara, é Ah, o sócio, velho. É o sócio que não ajuda em nada. E deixa eu te falar uma coisa, Leandro. Aquela hora que você tava sem falando contar, das deixa eu só finalizar. eu acho que eu ia perguntar a mesma coisa que você vai falar. Vai lá. Mas vamos lá, é só para finalizar aqui. E aí também, a última vantagem que eu tenho mais, e aí convido você, meu amigo corretor, a escrever também embaixo aí no comentário para os meninos aí, tá bom? Vai ajudar eu aqui, gente. Mas uma das vantagens também é você ter um patrimônio, né? E não vai te atrapalhar, vai te quebrar, por exemplo. Vamos supor que você investiu lá 300 mil no imóvel. O imóvel não vai valer zero. Vai desvalorizar, você não vai perder o imóvel. Agora, Pelo menos a gente espera que quem não. investiu 300 mil no grupo OGX já era. Quem investiu 300 mil nas Hoje a lojas gente de Americanas está Então, tristaço. então, essa é a vantagem do imóvel. Ou Né? na Foi, O cara que era a colocou Oi. 300 mil lá, não vão te assaltar, não tem como. A gente não mora nos Estados Unidos, então não dá para levar a casa. Aquilo Essa lá. vantagem, né? Então, essa é a vantagem. Você vai ficar tranquilo com relação a isso. É isso aí. Esse é um ponto Eles não vão negativo. te no mercado levar a nacional. parede, né? Nem nada do tipo. É isso Talvez aí. o portão, né? Dependendo do local, mas em geral, se estiver bem chumbado ali, deixa. Eu Brasil, acompanhei vocês cara. na visita, levaram gás, né? É. Cara, como pode? Meu Bom, Deus. aí a gente já passa agora, né? O William. O Leandro já explicou as vantagens, né? Dos imóveis e tudo mais. E na sua parte, William, qual que são as vantagens aí? Cara, eu vou citar Pode falar. duas. Tá vendo? Tenho mais. Não, o ponto que eu vou citar. Vou colocar vantagem aqui, não. ó, 1-0. Vantagem não. Eu falei a palavra errada. Eu vou citar duas opções para quem quer investir no setor de imóveis dentro do mercado financeiro. Não vantagens. Entendeu? Você tem os fundos de investimento imobiliário. Aí tem uma baita vantagem. O que você recebe de aluguel, que você recebe de aluguel lá é isento de imposto de renda. Então, se o cara tem lá o imóvel, dois imóveis que nem construtor, que eu falei do cliente que eu tinha, que era o construtor. O cara investia muito em fundo imobiliário, porque conhece, porque está no ramo dele. Ele gosta, entendeu? Então, geralmente, quando você pega um cara que ele investe em fundos imobiliários, você vai conversando com ele, você vai ver que ele tem casa de aluguel. Ver que o cara... Por quê? Faz mais parte do dia dele. Tá no ramo, né? Ou ele compra e vende. Uhum. Entendeu? Você vê que tá no dia dele. Então, uma opção dentro do mercado financeiro que é mais de renda variável, vamos dizer assim, é os fundos imobiliários. Por que é mais de renda variável? Porque é negociado na bolsa. Então, aquele trabalho que o Leandro faz a cada 6 meses, indo fazer uma avaliação, dentro da bolsa você tem esse ativo sendo avaliado todo dia. E avaliado pelo preço de mercado, pelo preço justo, o preço que a pessoa quer pagar. Então, é uma avaliação rotineira, que é uma vantagem e uma desvantagem. Por quê? Porque é uma vantagem que você está vendo ali o quanto que vale, mas também pode ser uma desvantagem se você não tem estômago, se você não entende volatilidade, porque um dia o valor da cota, certo? O pedacinho daquele patrimônio físico,
vale um pouco mais, no outro dia vale um pouco menos. Então, quando você vai investir no setor imobiliário, na parte do mercado financeiro, que é os fundos de investimento imobiliário, você precisa entender que existe uma volatilidade, entendeu? Do preço da cota. Você pode comprar hoje aquilo que você falou. Ah, comprou, mas desvalorizou porque o mercado é mercado imobiliário do mesmo jeito. As construtoras não estão entregando, o valor do aluguel está caindo a nível nacional, vai impactar no preço. Vai impactar no preço do imóvel físico e impacta no preço do fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário nada mais é do que o preço daquele imóvel físico sendo negociado na bolsa. Mas aí tem o ponto do aluguel, que é o aluguel, você tem essa vantagem da isenção do imposto de renda. Uhum. E aí, para quem não gosta de volatilidade, para quem não vai para esse mercado, você tem as LCIs. A LCI nada mais é do que você está emprestando dinheiro para um banco, para uma instituição financeira, e ela está pegando esse dinheiro e colocando na onde? Nas empresas do setor imobiliário. Então, você está investindo de forma indireta no setor, você está impulsionando, ajudando a impulsionar por tabela, né? Investindo direto no setor imobiliário. Também isento de imposto de renda. Por que esses caras são isentos de imposto de renda? Porque o governo vê que é vantajoso existirem capital, certo, pessoal? Aportar dinheiro, porque ele gira a economia. Aí ele dá esse benefício, ó, como você está colocando um dinheiro aqui, a qual eu teria que estar fazendo isso, eu teria que ter condições de dar crédito para o pessoal fazer novas construções no setor imobiliário. Então, como você está me ajudando, eu vou te isentar do imposto de renda aqui. É justo. Então, são duas opções, Wesley. Você, para quem aceita volatilidade, vai para o mercado de fundo imobiliário, que está num momento muito bom, porque o setor imobiliário vem numa recuperação comparado com anos anteriores. A taxa de juros lá Vendendo no bem. alto, agora os fundos imobiliários e os aluguéis de fundo imobiliário já estão compensando isso. Um pouco mais atrás, um ano e meio, você tinha taxa de juros descolada do retorno do fundo imobiliário, então não estava compensando pela volatilidade dos fundos, mas agora já está bacana. Agora já está bem legal, entendeu? E aí o cara que não quer volatilidade nenhuma vai para a LCI. Aí a LCI é tranquila. Boa. Agora eu vou passar a bola pro seu lado. E, ó, lá vem. Cara, terreno. Comprar terreno. Vai entrar naquela mesma situação, né? Do aluguel ou não? De tipo, depende do lugar. Comprar um terreno hoje é uma ideia bacana para o investidor. Eu tenho um Sim. cara aqui que ele tem lá, poxa, tá diversificado o capital dele em várias formas de investimento e ele, pô, tô com 500, 1 milhão aqui para poder comprar em terrenos. Cara, compensa e muito. Eu acho que até, mas, por exemplo, se o cara vai investir, tá? Vamos tratar que a gente tá falando de investidor. Se o cara vai comprar um terreno para, sei lá, só para revender depois. Uhum. O que acontece? Normalmente você compra num preço mais abaixo. Entendeu? Então, por Entendi. exemplo, lá onde eu moro hoje, foi vendido na época 87 mil os de 200 metros e 93 mil, se eu não me engano, os de 250 metros. Uhum. Isso em 2016 e 2017. Quando lançou em 2017, bom, estamos em 2023, passou um tempo, mas o cara já dobrou o valor. Por exemplo, de 250 metros hoje lá está em torno de 200 mil reais. E ele estava na casa de 97. E isso em 2016. 2016, 17. Então vamos colocar 17, 18, 19, 20, 21, 22. A gente tem 5 anos anos. completos. 5 anos. Então, 5 anos você. Então tá 20 sendo. conto por ano. 20, Mais ou menos, Vamos falar, mas será que ele 20%, Wesley. não... É, 20% no ano, cara. Bom pra caramba. mas será que ele não estopou? Opa, Ele não chegou no stop dele? Tipo, quem tá comprando agora. o que acontece? Como eu disse, vai mudando conforme o tempo. A tendência, a não ser que o mercado, porque o mercado também é volátil. Certo. Hora que tá bem, tem hora Uhum. que vai descer. Quando desce é que a galera começa também a ter que descer os imóveis, né? Então, os valores dos imóveis. Então, quando acontece isso? Principalmente quando os bancos estão com a taxa de juros mais alta. Agora. A tendência é aí, nesses casos, os imóveis começar a baixar o preço. Então, Quando abaixa a taxa de juros, aumenta a demanda, porque aí tem mais gente querendo financiar, e aí, os preços também se elevam. então essa que é temos uma notícia um pouquinho negativa pra galera. Tipo, a gente tá num momento um pouco mais complicado, porque você não vê uma
Não tô falando, o William não é que tá falando isso. O mercado não espera uma queda tão drástica na taxa de juros nesse ano. A gente está em Não é que vai 13,75. deixar de ter cliente, não vai Não, deixar eu de sei, vender. mas comparado, por exemplo, com 3, 4 anos Para quem atrás, está vendendo é um momento ruim. ruim. Então, Assim, demora mais a Ah, venda. pra quem tá comprando é Principalmente bom. a faixa etária É. da casa dos 300 a 1 Uhum. milhão. Entendi. Pra quem tá comprando é bom, porque pode aparecer oportunidade aí. Sim, mas Porque, por quê? né? Olha, mas por que de 300 a 1 milhão? Porque abaixo dos 300 é a galera Que vai comprar porque que vai quer, comprar porque vai precisa. morar, tá saindo do É. Não é aluguel e o, tal. não é o A público motivação nosso. é outra, né? Não é o público Tipo, nosso aqui, não é a galera que tá assistindo a gente aqui, entre aspas. Continua rodando a vida. aham. De 1 milhão para cima, cara, normalmente quem compra de 1 milhão para cima não tem crise pro cara. É negócio. Então o É. cara Tá o cara de não tem boa, crise. tá Ele indo. compra a casa de 1, 2, 3, 4 milhões. Isso aí não vai mudar para ele. É. Agora, Ele justamente ele esse consegue meio, passar por esse momento, né? justamente esse meio da casa dos 300 a 1 milhão é que complica a venda. Uhum. Você já começa. Claro que também vai e tal, assim, falando assim, mas normalmente é a faixa que é a classe média, né? E dá aquela segurada, principalmente mudança de governo. Então o cara vai, peraí, O vamos que ver eu o que faço? vai Não vou fazer dar. nada, vai vou Vou ser esperar tudo. O cara de repente estava pensando em comprar agora em novembro, falava, não, vamos segurar isso aí, vamos esperar até novembro do ano que vem para ver o que vai ser feito. Porque o cara fica preocupado, e isso é com qualquer governo, né? O cara fica Uhum. preocupado do que vai acontecer, se ele vai ter como pagar aquilo futuramente. E deixa eu te fazer uma pergunta. Mas voltando só para finalizar, Ah, se você quiser marcar aí para você não esquecer a pergunta, sobre o terreno. Então é vantagem, sim, é bacana, principalmente lançamento. Lançamento é o ideal. Você Uhum. está lançando o imóvel. Ó, eu ouvi falar que vai ter um lançamento em tal lugar. Vai e compra porque vai valorizar e você vai revender isso aí. Claro que eu estou falando para investidor que compra à vista. Ah, o cara vai parcelar. Cara, aí não sei se é tão. Aí você tem que olhar as taxas. É, tem mas, que mas analisar, aí, né? ô, Tem que Leandro, ver. mas aí o cara que compra parcelado cai no problema. Por quê? Vamos lá. Você tem uma certeza de que o imóvel vai valorizar. Ponto. Sim. Só que você tem uma dúvida do qual que é a capacidade de valorização dele. Ele pode valorizar 100% em um ano, ele pode valorizar mais que 100%, ou ele pode valorizar 70%. Não que ele não valorizou bem, valorizou 70%. O ponto aí geralmente, o cara que vai financiar, o custo dele vai ficar muito maior que 70 que ele pode ganhar. Você tá entendendo? Geralmente, dependendo do cara, me corrija se eu estiver falando besteira, mas o cara paga quase 2 terreno quando ele financia. Então, quer dizer que ele já tá pagando 100% a mais. Só de juros, Varia, né? 100%. Varia. Então, aí, a ideia de quem... Por que eu tô falando isso pra você, Leandro? Porque eu vejo que tem muita gente que desconhece e fala, não, pode pensar, vou comprar financiado porque lá na frente vai vender. Eu acho que isso E é acha um que erro. vai. E é um erro, tá? Isso aí é um erro. Pode outros corretores discordar? Pode, porque cada um pensa de uma maneira. Mas, assim, para o meu cliente, eu falarei, cara, você está errando. Por quê? Porque quando você compra parcelado, o que o cara normalmente pensa? Ah, vamos supor que eu passei um ano. Uhum. Aí ele vai olhar quanto que está agora na loteadora. Ah, tá, era 100, agora está 120. Ah, então valorizou 20. Eu já paguei mais 50. Então eu vou pedir 70 ou 80 mil agora e vou vender. Esquece. Esquece, porque a loteadora vai continuar vendendo por 120, pedindo a entrada de 10%, que é 12 mil. Uhum. Você vai dar 80 mil para o cara que investiu? Não vai Não, fazer não. sentido. E aí, quando ela entregar esse imóvel, você vai fazer os mesmos cálculos e vai dar a mesma coisa. Eu falo isso porque onde eu moro tem muito terreno ainda parcelado e o proprietário viaja, porque o cara quer 125 na mão e a pessoa assume o parcelamento, desculpa, a pessoa assume o parcelamento e aí você vai ver o parcelamento, tem mais 200 mil para pagar, vai valer 300 mil o terreno, ninguém vai comprar. E esse cara que comprou pensando nisso como uma forma de Deu um investimento, tiro no errou pé. feio. Deu um tiro no Deu um pé. tiro no pé. Eu comentava com o Wesley que eu tive que fazer isso com a proprietária hoje. Conversando com ela e tal, ela falou: ah, não, menos do que isso eu não faço. Eu falei: agora eu vou parar de falar como corretor, vou falar como morador lá do mesmo lugar que você comprou.
olha, puxa quanto falta para você pagar e depois a gente se fala. O que aconteceu? Ela veio e falou, vamos baixar mais um pouco e vamos fechar o negócio. Nem isso. Porque o ano passado tava 90 para quitar, ela puxou, agora tá 101. Entendi. Eu vou fazer um loteamento assim também, que eu fico aumentando o preço. Pronto. O cara paga, eu E aumento você o preço. fica mais caro. Não termina, não. Aí fica fácil, O né? cara Pô. vai pagar nunca o imóvel. Então, assim, cara, falando para investidor, compensa, porque o cara pega baratinho lá, espera, a hora que entregou, o cara vai e vende Não pode esse ser o valor. aventureiro, né? Pode ser o aventureiro. Agora, mas Leandro, eu quero fazer isso para mim, para eu morar. Não, Aí tá justo. beleza, aí você faz, Não, é o faz isso que mesmo. 90% da população É. faz, compra parcelado. Isso, Tudo, aí né? beleza. Tanto você Agora, vê apartamento a rodo, tem que terreno a pensar que rodo. não é para eu morar, mas você já tem o dinheiro para construir? Tem esse outro BO. Entendeu? Não tem. Cara, então você tá dando um tiro no pé. Faz o seguinte, procura um terreno, chama o Leandro aqui, vamos procurar um terreno para você que você já financia o terreno e a construção. E como que funciona esse processo de financiar o terreno e a construção? Pro cara que vai morar, porque pro investidor ele não faz isso, né? Faz. Ele também faz isso? Faz. Que top. Mas assim, o que acontece? Se faz um projeto, a gente faz um estudo de quanto que vai gastar. O engenheiro ele vai fazer o estudo. Certo. Nós vamos Tem os passar. caras lá, depois você coloca aí o pessoal lá da Help Home. Aí nós vamos dar solicitar esse jabá pro cara. valor. Vamos supor que o terreno é 150 mil. Beleza. Cara, William, mas você quer casa de que jeito? Assim, 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 assado e tal. Orçamos, vai ficar mais 400 mil para construir a casa. Então, dá o 550 mil. Nós vamos planejar isso, o engenheiro vai detalhar em qual período, por exemplo, em 12 meses eu quero fazer essa casa. Então nós vamos planejar, por isso lá planejadinho, e apresentar para a Caixa. Aí a Caixa vai, olha, fala, legal, vamos dar sequência. E aí ela vai e faz o processo de transição. Essa transição é um pouco mais complexa, envolve outras coisas, mas resumindo, vai passar o terreno para você que está comprando, a Caixa paga o vendedor e aí você já passa a dever a Caixa. Pô, mas aí eu já vou estar pagando lá o valor da parcela sem estar morando? Não é isso. Só vai pagar o valor da parcela a partir do momento que entregar a casa. Então a Caixa ela já financia tanto o terreno quanto o valor da Já construção. faz o E financiamento. quanto que você tem que dar de entrada para uma coisa dessa? Aí depende. Normalmente é 20%, tá? Mas depende do cliente. Tem cliente que consegue até um pouco mais, 90%. Tem cliente que não consegue nem 90% de financiamento, ou seja, só 10% de entrada. Tem cliente que nem consegue. Tem cliente que não consegue 50%. Por quê? Porque a Caixa é o banco mais complexo assim para liberar dinheiro para financiamento. Então, eles cruzam mais de 3 mil informações, se eu não me engano, sobre a vida do cara, financeira, para saber se ele é apto a pagar aquele financiamento durante a 30 anos dela lá. Porém, é o único banco que faz esse procedimento. É um dos poucos bancos também que financia terreno. Então, Eu nem quero sabia. só financiar o terreno. Eu nem sabia que tinha essa possibilidade de você financiar o terreno e já o valor da construção. Dá para fazer isso, inclusive, já dando outra dica, inclusive incluindo tudo, até mesmo os móveis planejados. Cara, que bacana, velho. Não sabia de tudo isso, não. Achei bem legal mesmo. Também não sabia dessa parte, não. Dava pra jogar Financiar um os dois pacotão juntos, ali né? e falar, Caixa, me ajuda aí. Porque Boa. tava fora. Bom, pra finalizar, né, a gente tem a parte de imóveis, Já? né? Já, pô, deu 10 horas de podcast já. Já tá virando um curso. Mas foi legal, tá isso foi virando legal. Big Brother outside. Tá aí. Parte de imóveis na planta e imóveis comerciais. Também pode entrar nesse pacote de possíveis investimentos? Putz, Sim. na hora que você for falar de imóveis comerciais, eu quero aproveitar e perguntar uma outra coisa. Vai lá. Cara, bacana, vamos lá. Na planta, eu acho também interessante que entra na mesma situação do terreno, né? O cara investe ali. Normalmente, por exemplo, estamos com um empreendimento que ele começou a 200 mil, lá em Hortolândia. Lá. Hoje, já está na casa dos 226 e assim,
lançou em agosto. Deve estar nas fundações ainda, né? Tá levantando ainda. Então, para você ver como já valorizou. E lá no final vai valorizar mais ainda. Então, por exemplo, da planta até entrega, tem uma valorização bacana. E tem número disso, Leandro? Tem ideia, cara? Quanto que geralmente, média? É óbvio que um deve valorizar mais, outro deve valorizar menos. Por exemplo, a faixa aí, normalmente da largada ali, do lançamento até a finalização, a hora que finaliza ali, você já valoriza aí em torno dos 50, 60, 70 mil reais. Então, um imóvel, claro, tá falando aí um imóvel de 200 mil, por exemplo. De 200 mil, então ele Claro, também entra 35%. tudo aquilo, localização. Local, tudo, E geralmente leva 2 anos. É lá no final do mundo, lá. Ô, Leandro, por aí, de 30% a 50%, aí ele pode de estar 30, nessa faixa. E 30%. Aí, o que acontece nesses casos aí? Foi o que eu fiz. Esse caso já muda. Por exemplo, esse caso o cara já consegue, que eu fiz isso, ele consegue comprar ali na planta e de repente pagando e tal, depois antes de lançar, de realmente o cara pegar as chaves para morar e vender, aí ele pega um pouquinho ali, o que já pagou, o que valorizou, aí dá para o cara fazer alguma coisa assim. Mas sempre, falando real, para investidor, com uma conversa que é de investimento, o cara que vai investir para pagar à vista é melhor. Tá certo. Então, assim, nesse caso, eu tenho 15 mil reais e quero investir no imóvel. Cara, melhor investir então da forma que você falou. Vai lá e compra fundo imobiliário, ou se o cara não quer vol, vai na LCI, LCA. LCI. Agora, volta a falar, para moradia, aí muda. Pagando o sonho do imóvel dele, e isso nós estamos aqui para. Boa. Beleza, cara. Sobre imóveis comerciais, eu acho mais vantajoso ainda, porque normalmente, claro, dependendo do preço que o cara paga, mas é um retorno bom. Cara, mas aí agora deixa eu fazer uma pergunta. O negócio do imóvel comercial não tem um problema do tempo, por exemplo. Hoje a gente tem uma tecnologia que está na moda, a gente tem padrões, não vou nem falar tecnologia, padrões de construção que está mais na moda. É óbvio que isso que eu estou falando é com o passar do tempo, mas depois de um certo tempo, aquele condomínio empresarial não pode perder valorização por questão de, tá ficando ultrapassado, tá ficando obsoleto. Isso acontece? É muito difícil. Pouco? Boa. Na verdade, os imóveis comerciais, eu acho que é um dos que menos tem desajuste, mano, seria? É o que menos tem essa perda nos valores aí. Ainda mais se o cara estiver posicionado num bom lugar, né? Por exemplo, o cara que investe em galpões. Dificilmente não vai alugar. Mas aí tem um ponto, Leandro. Quando é tão grande aqui... De 0,5. Certo. Né? Lá no Celog, agora não tô por fora, não sei quanto tá. Uns 3, 4 anos atrás, você encontrava lá uns barracões de 1.000 metros por 1.200.000. Tá, mas agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Por 15 mil. Então, mas agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. Entendeu? Quanto que o cara tem de custo num troço desse a nível anual parado? Porque qual que é a minha preocupação? Então, se a gente passa num momento econômico da economia... O que acontece, filha? A gente tem aquela preocupação de, sei lá, manutenção. A manutenção ela vai ficar por conta do inquilino. Beleza. A minha preocupação é outra. Minha preocupação é o seguinte, beleza, o cara foi lá, eu comprei um galpãozinho lá, tá tudo lindo, maravilhoso. A gente vem para um momento mais complicado da nossa economia. Se é um galpão menor, entendeu? Eu acho que é mais fácil. Mas se o troço é muito grande, eu ando aqui e a gente vê vários grandões parados. Então, o ponto que eu tô falando é bom, eu não tô discordando que é bom, mas, de novo, tem que chamar você para conversar, para falar, mas esse aqui é bom? Porque aí o cara vai e investe uma baita grana e aquele troço não aluga, quanto que é o prejuízo que ele toma? Também aqui, não é só aquilo, né, que o cara tem, né? Um galpão muito grande, né? Ele tá contando que aquilo vai dar retorno para ele. Eu sei, Wesley, mas... um cara que tem 13 balcões. Não, eu sei. Não, mas o ponto que eu tô falando... Não tá alugado... o cara tá pulverizado pra caramba. Só que também
também tem um monte de gente que pode não ser assim. Tem um monte de gente que está distribuído, o cara tem capital, mas William, se esse não cara... aluga, também volta na questão da mesma coisa da venda, preço. Às vezes o cara tem que perder um pouco, mas deixar alugar, assim, a minha visão, tá? É melhor alugar e ganhar Eu menos do prefiro que não alugar. alugar. Se é meu, eu prefiro alugar mais barato, porque se tiver parado, você vai ter custo com desgaste do tempo, Uhum. você vai ter custo com água e luz, mas eu não pago água e luz. No mínimo, a taxa mínima A você mínima vai você pagar, paga. entendeu? Se é num CELOG, que é um empreendimento, condomínio Vai pagar o de empresa, condomínio. você já vai ter que pagar o condomínio, você tem um IPTU. Então, assim, cara, ele tá alugado por um valor bem mais abaixo no momento, nem se fala assim pro cara, velho, eu vou fazer esse valor durante um ano. Tá? Pra você se estabilizar aí, principalmente naquela época da pandemia, dá para você se estabilizar aí, ano que vem a gente conversa no reajuste aí. E vai que vai. E toca. E claro, volta lá também nas localizações, volta em um monte de Esse coisa. é o ponto que eu tava querendo chegar, é nisso. Não dá pra ser um aventureiro, né, cara? Não dá para você escolher qualquer coisa. Por exemplo, isso em nada, né? Por exemplo, Uhum. igual, por exemplo, eu querer investir agora por conta própria. Não vou pedir ajuda de vocês, não. Eu vou lá eu mesmo. Eu já ouvi nos podcasts falando que o cara consegue fazer sozinho. Eu vou lá fazer, pego no celular, começo a fazer. E aí eu faço cagada. É. Mas por quê? Porque eu Ixi, poderia, tem muita gente fazendo. vai. eu poderia gastar um pouco, que não é um absurdo pelo que você estava comentando. Uhum. Uhum. Pô, é preferível gastar, mas saber que eu vou ter alguém cuidando disso para mim Boa. e eu vou estar tranquilo, do que eu querer fazer sozinho e dar com a cara com os É mãos que na água, né? aí É eu isso aí. fui lá no domingo na loja Americanas, comprei 3 barrinhas de chocolate por R$10. Falei, pô, loja Americana, deixa eu ver, tem ação, vou comprar, comprei. Chegou hoje. Perdi barra, perdi casa. Como que é? Como que é que você viu naquele Denise? Como que é? Em vez de ser americanas, agora é venezuelanas. Ai, cara, a Já estão gente ri pra mudando não já as chorar. Cara, placas sabe o lá. que eu fico pensando? Se Eu rir pra fico não chorar. pensando Foda, o cara. seguinte, ó. Na época do Collor, que você relembrou aí, dizem que eu era pequenininho, né? Eu tinha em 91 que ele foi impeachment. 92. 92, tinha 8 anos. Não, 6 anos. 6 anos. O cara tá ficando velho, nem lembro mais. Tanto tempo, né? Era 6 anos. Cara, você não entende nada e tal, mas dizem que muita gente se matou, né? Teve uma questão muito complicada aí. Aí eu fico vendo hoje o cara olhar, sei lá, tem 1 milhão investido na loja americana. O cara tem que ter o coração muito forte para não infartar num negócio desse. Ele perdeu quanto? 70? 76. 75. Fechou quanto? 75? Ih, tem que Cara, bater, que aquela hora tava 75. Caindo. aí, William, se você for investir 1 milhão na loja americana, cara, compra um imóvel. E em outras aí, conversa com o William. Mas não, eu quero investir lá. Pô, Não. investe no que ele te falar. Agora, se você falar, não, mas eu quero meter a cara, então compra um imóvel, velho. Mas é verdade mesmo, é melhor comprar um imóvel do que ir no Comprar um mercado. imóvel. É verdade, por quê? Porque no imóvel o cara não vai perder. Ou Se o cara toma pulverizar decisão. o condomínio em imóveis. Se o cara pegar a grana e colocar num ativo porcaria, cara, ele vai tomar uma Vai vó perder. lascada. Para cara que quer construir em bairro, por exemplo, a minha sugestão, cara, compra terreno de 250 metros, faz 2 casas em cima, 2 embaixo e aluga lá, milão. Eu sei. Mas, cara, é um baita negócio. Bem mais negócio do que você perder 700 Mas se mil. o cara assim. não sabe o que tá Sim. fazendo, Mas normalmente quem tem milhões sabe o que está fazendo, normalmente deixa na mão de consultores. com certeza. Né? Mas assim, o pessoal que é Obrigado nove, aos meus clientes lá da Finance. o pessoal que Tem é essa menor aí, consciência aí. vamos dar essa moral Mas aí. você sabia que é isso? A gente que trabalha lá na parte, que nem eu tô no mercado financeiro desde 2012. Cara, é o pessoal que quer economizar mais, entendeu? É o pequenininho. E eu até entendo, cara. Uhum. Mas é quem mais sofre, velho. Entendeu? Você pega os caras aí que tem mais poder, é o cara que, assim, é cada um no seu quadrado. Eu não vou perder meu tempo, porque se eu tiver que estudar tudo isso para aprender a lidar com investimento,
sai muito mais barato eu pagar um pouquinho, porque não é muita coisa para ter um especialista do meu lado cara fazendo isso aí, cuida cara. disso. Não faz sentido. A mesma coisa também no mercado imobiliário, o cara que tem. Apesar que assim, bem tranquilo o mercado imobiliário nesse sentido. Normalmente o pessoal em casa mais simples ou que tem médio padrão ali, Uhum. não reclama de pagar o valor. Mas é um ou outro que reclama aí, mas é o que eu falei, eu entendo porque muitas vezes o cara que está trabalhando no imóvel não faz um bom trabalho. E aí, na boa, eu já ouvi até isso. Cara, o cara não trabalhou, eu processei o cara lá, porque o cara só me levou. Aí no outro dia falou assim: agora você leva os documentos lá em tal lugar para terminar a venda e só receber o dinheiro. Aí não, né, filho? Vamos trabalhar, né? Vamos mostrar, vamos cuidar, vamos lá levar, vamos Do fazer o trabalho. lado. Mas é isso aí, cara. Vai gastar 200 lá, gasolina, não sei o quê, mas, cara, faz o trabalho bem feito, porque o cliente satisfeito ele vai te indicar. Uhum. Você vai ser bem, vai exato. fazer um trabalho bem feito. Eu que o E o diga cara lá vai na te Finance. pagar, cara, tranquilamente. Eu que o diga lá Agora, na se Finance. você pegar e não fazer nada que ele recebeu, o cara fala, velho, você não fez nada. Tá certo. Beleza? Isso aí. Fechou. Mais um episódio. Episódio bem... com bastante conteúdo, né? Bem Isso foi legal. bacana. Conheci o Wesley hoje. Você não conhecia o Wesley, não? Não, Não. só de De falar, de YouTube. comentar, de Só de- tudo. Ah, É famoso, aquele né, cara? youtuber, né? Famoso youtuber, né? Aí vai falar, conheci um famoso lá. O cara famoso lá no Conheci. YouTube. O A coisa O William quis me levar para o mercado financeiro, aí eu até fui, aí eu desisti. Muita informação. O cara para ser economista igual o William aí é difícil, não qualquer um não. E, cara, Valeu. obrigado pela oportunidade aí, estamos aí juntos. Oh, eu que agradeço, Se a gente precisar que agradece. conversar, vamos conversar, pode chamar lá, bater papo. Valeu, O pessoal cara. também pode chamar, pode tirar dúvida, sim. Beleza. Tranquilo. É isso aí. Olha, pode surgir bastante dúvida, hein? Sim. Pode surgir. Já tô com algumas coisas na cabeça aí, vai dar pra gente conversar. Beleza? Fechou. Falou, irmão. Obrigado. Junto. Valeu por estar. Valeu. E é isso aí, galera. Valeu. Continue, compartilhe Valeu. com os amigos, né? Isso. Vou copiar lá do Futirinhas, deixa o cococô. Curta, comente, compartilhe. Eu racho. Assistem Futirinhas lá, que é muito legal. E é isso, cara. É isso aí. Valeu, Wesley. Mais um Valeu. abraço aí pro pessoal da Remax Ó, Sport. pessoal da Remax, valeu aí. Tudo jóia aí. Tamo junto. Valeu, pessoal. Falou. Falou, gente. Até mais. Fiquem com Deus.